Bem, muito prazer estar aqui pela Advise. Meu nome é Ricardo Guimarães, sou professor de Direito e Processo do Trabalho e queria primeiramente agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês e discutir e conversar um pouquinho sobre os temas da reforma trabalhista em alguns insights que nós vamos fazer, algumas gravações que seguirão. Então, num primeiro momento, eu gostaria de destacar um ponto que me parece bastante relevante, que é a questão da reforma trabalhista no escopo de ser ou não favorável ao empregado ou favorável ao empregador. Nós queríamos, primeiramente, abordar esse ponto por uma razão simples. A reforma não deve ser olhada pelos estudiosos do direito por esse ângulo, né? Favorável a um ou favorável ao outro, independente de para quem se advogue. Na verdade, nós temos que tentar fazer uma análise um pouquinho mais crítica, desde sua constituição. Saindo vocês desse vídeo e passando a pensar sobre a reforma trabalhista, eu confesso a vocês que eu estarei plenamente satisfeito e com a sensação de dever cumprido. Então vamos começar pensando o seguinte: a reforma veio, está posta, existe e inúmeras discussões sobre elas estão presentes no dia a dia dos nossos processos, das nossas relações com as empresas, das nossas relações com os empregados que nos contratam ou que precisam de consultoria e em diversos campos do direito. Mas vejam, o que é importante primeiramente dizer? A mim parece, e uma crítica aqui, sempre pontualmente e sempre visando uma construção e nunca uma crítica apenas por crítica. Uma crítica por criticar apenas. Me parece que antes da reforma trabalhista ser trazida à lume, seria relevante que fossem criadas ou pelo menos encaminhadas outras duas reformas. Num primeiro momento, a reforma fiscal. Por que eu digo que a reforma fiscal deveria preceder a reforma trabalhista? Porque, se bem observado, nós sabemos que o custo maior da relação de emprego são efetivamente os impostos que incidem sobre essa relação. Se você conversar com qualquer presidente de empresa que tenha acesso e tenha o conhecimento do custo de uma relação trabalhista, ele dirá a você que não é simplesmente o fundo de garantia, as férias ou o 13º salário que acabam afastando a possibilidade de contratação de um empregado. Na verdade, as incidências tributárias e fiscais, sem a real contrapartida do Estado, tanto para o empresário quanto para o empregado, é que tornam essa relação extremamente difícil. Então, me parece que primeiro haveria que ser feita uma reforma no campo tributário fiscal. Em um segundo momento, como a reforma trabalhista veio e se posicionou no sentido de que a negociação deve prevalecer sobre a legislação nessa ou naquela hipótese, no sistema sindical atual, isso nos parece absolutamente inviável. E por que digo isso? Porque os sindicatos de hoje ainda existem com uma pecha de uma vinculação estatal. Como funciona isso? A pessoa que pretende ter um sindicato, seja de uma categoria patronal ou seja de uma categoria profissional, ela precisa de uma autorização do Poder Executivo. Isto é constitucionalmente assegurado, né? Não há possibilidade de existir um mesmo sindicato numa base territorial mínima de um município que trate da mesma categoria. Então, como é dada essa possibilidade? Então, há uma carta de autorização realizada pelo Poder Executivo para que esse sindicato atue naquela região. E ali represente os bares e restaurantes, ali represente qualquer outra categoria, os químicos, as costureiras, etc. Passando esse ponto, o sindicato passa a ter a legitimidade para representar, seja os empregados ou seja os empregadores daquele segmento, naquela área de atuação. Agora vejam, pensem na seguinte situação: se o sindicato recebe essa carta, se o sindicato passa a ter o poder naquela região, o sindicato passa a poder também, não agora com a reforma trabalhista, mas isso nós vamos conversar mais para frente, a ter o direito a receber um imposto sindical, tanto das empresas quanto dos empregados, né? A contribuição das empresas e a contribuição dos empregados. Então o sindicato recebe esses valores para representar cada uma dessas categorias. Só que hoje, o que nós temos observado na prática, senhores? E os senhores podem observar isso com bastante tranquilidade. Poucos são os sindicatos que atuam efetivamente representando as suas categorias. E não é porque é um sindicato,
E não é porque eu desconheço a história do sindicato. O sindicalismo é de vital importância no escopo das relações de trabalho, desde do seu nascedouro, principalmente na Inglaterra, depois França e agora no Brasil. Mas o que é importante pensar? Que o sindicato, tendo essa carta, ele pode cobrar. E ele pode cobrar sem, na verdade, que tenha uma contrapartida de sua atuação. Na mesma forma do governo, que cobra e não dá contrapartida. Então veja, qual é a situação do sindicato? Ele acaba por se acomodar. Então as pessoas acabam não tendo uma efetiva representatividade. Basta olhar os instrumentos coletivos, que são anualmente ou a cada 2 anos alterados, instrumentos coletivos, que me refiro a acordos e convenções coletivas do sindicato, e os senhores vão observar que eles simplesmente ou se autorreplicam ou eles, infelizmente, repetem o que já está na lei. Isso significa o quê? Uma crise de representatividade. E o que seria bom? O que a nós parece que seria razoável? Através de uma emenda constitucional, retirar essa questão da unicidade sindical. Ou seja, um sindicato para cada município ou como região mínima, para que os sindicatos precisassem concorrer entre si no mercado, para que aquele que efetivamente representasse a categoria econômica ou a categoria profissional, efetivamente fosse o vencedor e trouxesse os seus filiados, sobrevivendo da contribuição dos seus associados e não de impostos dados, para que este efetivamente tivesse a sua representatividade. Com esta representatividade, nós poderíamos falar em uma reforma trabalhista, agora sim, com o negociado prevalecendo sobre o legislado. Por quê? Porque as vozes dos empresários e as vozes dos empregados seriam efetivamente ouvidas e efetivamente objeto de representatividade dos sindicatos. Então esse é um primeiro ponto que eu acho que é fundamental. A reforma foi realizada de uma forma assodada, partiu da alteração de poucos artigos para chegar a mais de 100 e alterações contundentes, alguns até com a impressão de inconstitucionalidade, como falaremos ao longo dessas nossas conversas. E essa reforma só poderia ter passado após uma reforma tributária e após fiscal e após uma reforma sindical. Esse é a nossa primeira avaliação com relação ao tema. Outra situação que me parece relevante tratar sobre a reforma trabalhista é que algumas pessoas têm dito que a reforma trabalhista é extremamente favorável aos empregadores. Isto é verdade? Diria que do ponto de vista formal, sim. As alterações realizadas na legislação realmente acabaram por retirar o que nós chamamos em determinado momento de assimetria da relação. A relação de trabalho ela é marcada pela condição de assimetria, ou seja, o empregador realmente pode mais, o empregado pode menos, né? Como nós poderíamos fazer uma comparação à relação de consumo, né? De um lado nós temos alguém que tem o poder e de outro alguém que obedece, né? E, na verdade, o que tentou a reforma trabalhista foi, de uma determinada maneira, igualar esta assimetria então existente. Só que eu queria dizer para os senhores uma frase que me parece bastante razoável. A história e os princípios da relação de trabalho jamais serão afastados por um texto de lei. A história não se apaga do quadro negro apenas com um texto de lei. Então, a luta de empregados, a luta de trabalhadores pelas conquistas, principalmente conquistas de cunho social, esculpidas na Constituição Federal de uma forma que nós veremos um pouco mais adiante, não é simplesmente esses artigos serem a alteração desses artigos que fará com que essa reforma seja efetivamente prática, colocada em prática, e como se o artigo 9º da CLT, que afasta todas as manifestações e manipulações contra a legislação, né, diz lá que qualquer alteração que vise prejudicar e etc., ou fraudar a legislação trabalhista será afastada na forma do artigo 9º na CLT. Esse artigo não foi retirado do texto normativo. Então nós temos que tomar alguns cuidados. O segundo cuidado que eu diria, como falei da história, agora diria dos princípios. Né? Com relação aos princípios de direito do trabalho, alguns colegas e vozes importantes dizem assim, os princípios não são mais os mesmos. Pode ser que não, mas até o momento, infelizmente, eu não consegui identificar outros princípios
do direito do trabalho, salvo aqueles que o professor Américo Plá Rodrigues, nosso querido professor uruguaio, saudoso professor, nos ensinou. Né? Então, havendo um conflito de normas, o princípio da aplicação da norma mais favorável, independente de sua hierarquia, não é? Se nós temos um texto constitucional, mas nós temos uma convenção coletiva, eu vou dar um exemplo clássico, se o texto constitucional fala em 50% como mínimo de horas extras, nós temos um instrumento coletivo que fala em 70%, independente dessa hierarquia de norma, nós aplicaremos a de 70%, porque é a norma mais favorável. Em algum sentido também, a reforma trabalhista pode chegar a violar a questão do princípio da condição mais benéfica, né? Quando eu digo que o meu empregador implementou uma condição mais benéfica do que a própria lei me dá, eu simplesmente não poderei suprimi-la. E há artigos em que nós podemos observar esta possibilidade. Este é um segundo cuidado que me parece afastar alguns regramentos da reforma trabalhista. Mas há muito mais. A relação de trabalho, a relação de emprego, é uma relação que se dá no sentido da busca da verdade real, a primazia da realidade, não é? Então, quando eu digo numa reforma trabalhista que basta o contrato formal do autônomo para que ele seja reconhecido como tal, me parece um equívoco muito grande, tal qual aconteceu há pouco tempo atrás com a lei das cooperativas, quando se vendeu um milagre de que migrando os empregados para cooperativas de trabalho, digamos assim, se retiraria o peso tributário e alguns pesos da relação trabalhista. Isso está acontecendo agora na legislação nova com o autônomo. A Justiça do Trabalho não deixará de averiguar se os elementos subordinação, onerosidade, pessoalidade, né, habitualidade estão presentes na relação. Se estiverem presentes, com todo respeito, independente da forma posta na lei, né, de que apenas a questão formal preenchida é o suficiente, eu tenho absoluta certeza de que muitos juízes do trabalho, observando a existência dos elementos da relação de emprego, que estão lá no artigo 2º e 3º da CLT, ele dará e reconhecerá sim a existência dessa relação de emprego. Outro princípio que talvez em determinada maneira afete as questões advindas da reforma é a questão da continuidade, o princípio da continuidade da relação de emprego, né? Há inclusive súmulas do TST que são hoje contrariadas pela reforma trabalhista e aí nós temos que pensar um pouquinho diferente, porque não há, na verdade, vigência de súmula, porque súmula não é uma lei, né? Ou ela existe ou ela não existe, né? E ela sendo alterada ou cancelada em momento imediato, ela passa a atingir o quadro processual, o quadro material existente, né? Por isso que há que se ter muito cuidado com relação à elaboração de súmulas, e a CLT, em sua reforma, trouxe digamos assim, uma possibilidade ou firmou em norma condições para que esses regramentos sumulares sejam realizados. Contudo, me parece que, como nós veremos durante a nossa conversa, exagerou um pouco na tinta, né, tornando simplesmente impossível a criação de um verbete por alguns tribunais no Brasil, em razão do número de repetições que a lei exigiu, em razão das necessidades que a própria lei criou para que isso chegasse fosse dado efeito a essa alteração legislativa. Há muitos princípios também de escopo constitucional que nós veremos que acabaram por ser mitigados em razão da reforma trabalhista, quando tratamos do acesso à justiça, quando observamos que o direito do trabalho ele é um direito social fundamental, e digo aos senhores com absoluta consciência, como escrevi na CLT comentada, que em nenhuma constituição dos outros países o direito do trabalho é colocado no nível de fundamental como o é feito na Constituição de 88 do nosso país. E nós não podemos esquecer que a Constituição de 88 é uma carta democrática, em que nós saímos de governados, né, e passamos também a ter opção de sermos governantes.
né? Este é o Estado democrático de direito, né? A democracia envolvida também em governar através do voto, através da livre manifestação da vontade, através do direito de ir e vir e outros preceitos constitucionais que não podem ser por nós esquecidos. Então, nesse primeiro quadro, me parece que destacar a razão da reforma, o assodamento da reforma trabalhista, o que talvez fosse melhor naquele momento a ser feito, né? A questão de alguns princípios que nós não podemos deixar de relembrar como existentes da relação de emprego. A questão da assimetria existente na relação de emprego como na relação de consumo. A questão dos próprios princípios enumerados lá atrás. E não queremos dizer que não existam outros princípios. Alguns defendem, por exemplo, a autonomia da vontade, né? Em que a relação de emprego se dê com absoluta autonomia de vontade. E isso aí nós observaremos também com relação às alterações dos artigos 611A, 611B, quando tratam dos instrumentos coletivos. Podemos destacar a questão diretamente vinculada ao dito hoje autoexecutivo, que é aquele que ganha 2 vezes pelo menos o teto dos benefícios, do maior benefício previdenciário, né? Onde se procura uma solução que em tese foi dada também na Espanha para aquele empregado que tem um nível, digamos, diferenciado, não é? E aí eu chamaria a atenção e chamarei a atenção em algum momento, quando tratarmos especificamente desse tema, que me parece que houve uma alteração de linha de produção para a gestão, não é? As empresas não funcionam mais como na época de Taylorismo e Fordismo. As empresas funcionam em que, nessa época, os senhores sabem muito bem disso, as empresas iam inchando, aumentando seus departamentos. Hoje o que acontece é justamente o contrário. As empresas querem ser menores, mas querem ter velocidade e gestão. Daí talvez porque esses gestores tenham muitas vezes sido convertidos hoje, não em empregados, mas convertidos em pessoas jurídicas, emitindo nota, etc. E essa foi uma saída que a legislação, em que a legislação tenta criar uma situação para que essas pessoas efetivamente tenham um tratamento diferenciado, seja com relação à condenação, muitas vezes, de honorários advocatícios, com relação aos próprios benefícios da justiça gratuita, ou com relação aos próprios termos firmados no contrato, bastando a diplomação em faculdade, bastando ganhar acima de 2 vezes o teto do maior benefício da Previdência, para que se abra essa possibilidade. Sabemos nós que o princípio da boa-fé e outros tantos capitaneados por toda a esfera jurídica do direito, jurídica processual, jurídica material, é aplicável sim às relações de emprego. Nós temos empregados coerentes, empregados que não são coerentes, temos empresas coerentes e temos também empresas que não são coerentes, né? E essa relação de emprego, essa relação de trabalho, esse trato precisa de um equilíbrio. Mas a nós parece que em alguns momentos a legislação acabou por tentar proteger demais o empregador e a superproteção acaba fazendo e gerando efetivamente o que nós já sabemos, a total desproteção, não é? Então, por essas razões é que nós vamos tentar aqui, conversando com vocês, implementar sentido para as negociações coletivas, implementar sentido para a Constituição Federal, implementar sentido para exemplos em questões processuais e o que, repito, em questões materiais também, e repito, o que a nós parece importante é incentivar os senhores a terem efetivamente um raciocínio, um pensamento. Não sou eu que direi aos senhores o que é absolutamente correto, até porque não tenho essa capacidade. Mas procurarei, em certa medida, dando o meu ponto de vista, fazer com que os senhores pensem, raciocinem e criem uma maior expectativa, digamos assim, uma expectativa melhor ou pior com relação a esse posicionamento ou aquele posicionamento advindo da reforma trabalhista. Voltamos numa próxima oportunidade a conversar mais um pouco, agora de uma maneira um pouquinho mais pontual, referente aos temas da reforma trabalhista. Muito obrigado.